E aí, Rasta! Esse é o canal Barrudo, seja bem-vindo. Eu sou Veloso e vou falar do Bahia que entrou em campo neste sábado, mais conhecido como ontem, pela segunda rodada da Copa do Nordeste, diante de quase 25 mil pessoas. O que se viu foi uma reprise dos jogos anteriores. Uma reprise, mais uma vez, o Bahia pega uma equipe onde você diz, no papel, o Bahia é muito favorito, um time onde o Bahia tem uma estatística boa a seu favor, mas dentro de campo, reprise dos jogos anteriores. Muitos jogos perdidos, muitos gols perdidos, melhor dizendo, e uma zaga que não consegue ficar no jogo sem tomar gol. Bahia só ficou 2 dos 8 jogos até agora, 2 dos 8 jogos até agora sem ter a sua rede furada. Um deles que eu lembro foi o Bavi onde o Bahia venceu de 1-0, e não me recordo do outro, mas o fato é que a rede do Bahia está sempre sendo furada. A dupla de zaga que iniciou essa partida não foi a que terminou. A gente tinha o Raul Gustavo e o Canives como os titulares, só que o Canu acabou tendo alguns problemas físicos, alguns problemas de machucado, foi substituído, e o David Duarte não entrou no mesmo nível do Canu, deixou a nossa defesa mais fragilizada. Eu via que sempre que a bola chegava nas costas deles, que ele tinha que fazer a defesa correr mais do que o atacante, ele não conseguia. Mesmo o atacante correndo com a bola, ele não conseguia acompanhar. Algumas vezes os caras ficaram sem a opção de chutar para a área, mas eu vejo que essa estratégia de você ter a nossa zaga bastante avançada, quase no meio do campo, quase passando do meio do campo, você precisa ter zagueiros velozes. Você precisa ter zagueiros que na corrida com o atacante, ele vença, ele saia na frente sempre, ele consiga alcançar pelo menos o cara que está correndo com a bola. E eu não vi isso no David Duarte. Para mim deixou a desejar. O lance do segundo gol, inclusive, a bola ainda toca nele e ele não consegue se livrar da bola. 3 cabeças vai em cima de um único cara que consegue dar o passe com perfeição. Enfim, o Bahia não foi um time competente, não foi o time mais competente dentro de campo. Se esperava que as constantes falhas fossem resolvidas, principalmente do ataque, não foi resolvido, continua as mesmas falhas. Eu senti até o Renato Paiva menos chateado nessa partida, talvez porque ele esteja satisfeito com o volume que o Bahia criou, mas volume não significa que o Bahia jogou melhor. Se a gente fosse colocar, se eu, na minha opinião, na minha humilde opinião, se eu colocar na balança qual foi o melhor time em campo, eu não vou dizer que foi o Bahia por conta do volume. Por que não foi o Bahia? Porque apesar do Bahia ter 21 chutes a gol, 6 foram na direção do gol. De 21 chutes a gol, 6 foram na direção do gol, e o Bahia só conseguiu marcar com bolas paradas. Uma bela cobrança de falta do Lucas Mugni e o pênalti do Everaldo, a gente vai comentar mais pra frente. Enquanto o nosso adversário, Ferroviário, teve apenas 5 chutes a gol, 2 na direção do gol. 2 gols marcados, com bola rolando. Com bola rolando, diga-se de passagem, coisa que o Bahia não conseguiu fazer por muita incompetência. Continua sendo um time sem capricho, enfeita demais, alguns jogadores continuam enfeitando demais, e eu acho que se não for resolvida essa questão do preciosismo desses jogadores, o Bahia só vai ter a perder. Vai ter aí jogos com 100 chutes a gols e nenhum gol marcado, ou 2, 3 gols marcados no lance de bola parada ou de erro do adversário. Então, na minha opinião, quem foi melhor em campo pelas questões, levando como base que o resultado foi empate, porque você pode ter lances, você pode ter situações onde o time adversário dá 4 chutes a gol, faz 4 gols, mas o time do Bahia faz 20 chutes a gol, faz 5 gols, o jogo foi 5-4. Você não vai dizer que o time adversário, por mais que tenha 100% de aproveitamento nos chutes a gol, foi melhor, porque perdeu a partida. Mas nesse caso de empate, resultado igual, se eu tiver que escolher quem foi melhor em campo, eu não vou pelo volume, eu vou pelo quem aproveitou melhor os lances de chute a gol. Para mim, o Ferroviário foi melhor em campo, levando-se em consideração esse critério. Ah, você é maluco? Sou maluco. Vamos para frente. O fato é que o Bahia continua errando em coisas simples.
bola dentro do gol, o cara consegue chutar para fora. Goulart que a gente sabe que tem muita competência naqueles lances, inclusive de finalizações no pé, na cabeça, mas pelo visto está sendo um Davó 2.0. É melhor jogar a bola na cabeça dele do que jogar no pé, porque a gente não sabe se ele vai ser efetivo com a bola no pé. Everaldo, mais uma vez, foi o Everaldo de sempre. Acabou desencantando, mas desencantou mais por conta da pressão. Eu acredito que naquele jogo, mesmo o Lucas Mugni tendo perdido o pênalti anterior, como ele estava em campo e já tinha tido uma bela cobrança de falta, onde ele colocou a bola onde o bom goleiro Douglas Dias não conseguiria pegar. Aliás, todos os goleiros que jogam contra o Bahia se consagra. O Bahia que teve diversas chances de matar o jogo, Rasta, diversas chances de matar o jogo, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo. Quem abre o placar primeiro, Rasta? O time adversário, Ferroviário, numa bola que foi lançada no meio de dois zagueiros, onde o nosso zagueiro não consegue alcançar o cara que vem ali pela direita. Ele cruza na área e alguém mete a bola para dentro. 1-0 no placar para o time adversário. Tem que correr atrás e só consegue alcançar a igualdade no marcador quando o senhor Renato Paiva, que na minha opinião nesse jogo errou a escalação. Não tinha jogadores, não tinha opções para fazer um time diferente, mas eu acho que jogar com 4-2-4, vamos supor que em alguns momentos o time se tornava um 4-3-3, mas é claramente um desenho de 4-2-4. 4 caras muito avançados, 2 caras no meio que não tem muita criação. Isso não ia dar certo nunca. Ele vem com Acevedo e Diego Rosa ali no meio do campo e deixa Kaique, Biel, Goulart e o Everaldo na frente. Não tem como isso aí dar certo. A gente ficou sem meio de campo, sem criação. O time se tornou um bando. Diego Rosa não estava bem na partida. Foi ali disputando com o Cicinho os piores da partida. Eu acho que o Cicinho ganha disparado nesse caso, mas não conseguimos ter uma substituição à altura. O Borel entra e consegue continuar sendo o mesmo Borel ruim de muitas partidas, não consegue se firmar. O Borel precisa ser emprestado, Rasta. O Borel precisa ser emprestado porque ele não vai, pelo visto, ajudar o Bahia e se ajudar também. Então precisa encontrar novos ares e de repente aparecer o futebol dele novamente. O fato é que a gente não tem uma lateral direita, fica só jogando pela lateral esquerda. O Rian mais uma vez entrou lá, ele muito bem. O Chaves também, quando entra no jogo substituindo o Rian, sustenta a boa qualidade da lateral esquerda. Inclusive o passe que o Goulart perde, um gol inacreditável, é do Chaves, que cruza na área e incrivelmente o Goulart perde aquele gol, velho. Aí o que acontece? A máxima do futebol, sempre operando contra o Bahia. Quem não faz, toma. No finalzinho do jogo, o Bahia toma uma ducha de água fria, um gol, mais uma vez do Eric Pulga, e o Bahia tem um empate com sabor de derrota, 2 gols do Eric Pulga, e que deixa o torcedor com a pulga atrás da orelha. Quando é que esse time vai se firmar? Muitas culpas que estão sendo colocadas é porque o time é muito jovem. Outras é que há muito rodízio. Outra que é muito enfeite dos atacantes, dos jogadores ali da frente. Outros dizem que é por conta que não tem um meio criativo. Chegou aí o Cauli, não estreou. O Renato Paiva na coletiva explicou porque que ele não estreou. Ele tem que entender o estilo de jogo do Bahia. Eu concordo muito com isso, mas eu esperava até que ele fosse relacionado. Não foi. O fato, Rasta, é que a gente saiu mais uma vez no prejuízo na Copa do Nordeste, segunda rodada. É só a segunda rodada, mas se a gente for olhar a tabela de classificação, tem ali na primeira colocação o Náutico com 4 pontos. Eu acho que o Náutico tem 4 pontos, e aí o Bahia tá com 1 ponto em 2 jogos, ficando muito longe do G4 com esse futebol sem criatividade e sem efetividade que está apresentando, com muito volume, mas sem ser efetivo. O Bahia que pode virar o último colocado no grupo B, o grupo que ele se encontra, se o Campinense vencer hoje e se o Sergipe também vencer hoje. Apesar de o Sergipe já ter 2 jogos, mas ele antecipou um jogo do
do Fortaleza da quinta rodada, onde o Fortaleza o venceu de 2-0. Ele não tem nenhum triunfo no campeonato, mas vai participar hoje, vai jogar pela terceira rodada, eu acho que pela terceira ou pela segunda rodada hoje, na verdade, pela segunda rodada ele vai fazer o seu terceiro jogo e se vencer vai ultrapassar o Bahia, assim como o Campinense, que vai jogar contra o Sport Recife, que está aí brigando pela liderança nesse momento. O fato, Rasta, é que muita coisa precisa ser feita, porém o tempo está passando, 8 jogos já se vão e ainda a gente não tem um time consistente. Vamos torcer para que o Renato Paiva consiga encontrar esse time, porque qualquer adversário que dá testa pro Bahia, o Bahia tá tendo dificuldade. Lembrando que hoje, domingo, às 17h30, teremos o Barruts ao vivo. Eu e Thiago Rico estaremos ao vivo às 17h30 no nosso horário costumeiro para debater esse jogo e tantos outros jogos que o Bahia já fez aí no meio de semana e os próximos que virão. Bora Bahia, bora Barruts, Veloso fui!